Sábado, 3 da tarde, hora de estudo bíblico, café e teologia. Portanto, sejam todos muito bem-vindos a esse pequeno momento de estudo bíblico que temos aqui todo sábado, normalmente ao vivo, mas agora eu estou em uma gravação com vocês. Mas pretendo manter o mesmo ritmo das transmissões ao vivo, restando apenas a sua participação. Mas coloca aí, registre seu comentário, faz questão de responder, de estarmos juntos aqui, de qualquer forma. Para hoje, tá aí o tema Beelzebul, Jesus e a blasfêmia. Onde é que esses três, ou essas três palavras se encontram na Bíblia Sagrada? Vamos meditar sobre ela agora. E antes de começar, te convido mais uma vez, ceda logo a essa necessidade e se torne um aluno de teologia, estudando comigo um curso completo de teologia através da Escola Excelsos de Teologia, com aulas ao vivo toda sexta-feira, das 8 às 9 da noite, com atividades na sala virtual, conteúdo enviado pelo menos dia sim, dia não, plantão de dúvidas, grupo de apoio, tudo que você precisa para concluir a sua formação teológica. E tudo isso pagando R$ 20 por mês. Então, clica no primeiro link na descrição desse vídeo, considere se tornar um aluno de teologia, começando a estudar hoje. E vamos para o nosso estudo, então? Aqui estamos no livro de Mateus, no capítulo 12, tá? Vou subir a tela para você. Não, peraí, vai dar certo agora. Peraí, cara. Travou a tela, mas resolvo isso rapidamente. Estamos em Mateus, no capítulo 12. E lá no versículo 22, tem uma opinião aqui dos fariseus acerca de Jesus. E, gente, voltou a tela, que é isso? Assim não pode. Mateus, capítulo 12, e lá no versículo 22. Não vou fazer corte, mesmo sendo uma gravação, vai acontecer como se fosse ao vivo. Aqui estamos, olha só o que diz o texto bíblico então. Então, trouxeram um endemoniado cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada, toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. Beelzebul, um demônio que aparece na Bíblia. E agora, pela opinião dos fariseus, associado com Jesus. E no subtítulo, apresentado aqui para nós, eu estou lendo na Bíblia Almeida do século XXI, propõe o subtítulo A Blasfêmia dos Fariseus. Preciso lembrar a todos de que esses pequenos títulos, como aparece aqui, não está nos originais. É um adendo dos tradutores para facilitar o nosso entendimento, mas não tem problema considerar para facilitar o entendimento do texto. E aqui eu tenho os fariseus cometendo um pecado de blasfêmia e trazendo Beelzebul, o chefe dos demônios, aqui para essa conversa. Bom, vamos lá, vamos pensar no capítulo 12 aqui, a partir do versículo 22, está aí na tela para vocês. Jesus cura ou liberta o endemoniado. Gente, aqueles que estavam buscando algo contra Jesus, e se você ler os relatos paralelos em Marcos capítulo 3, versos 20 ao 30, Lucas 11, do 14 ao 23, você verá até uma pequena diferença quando Lucas fala que alguns procuraram, Mateus já fala que é os fariseus, e eu tenho esses partidos políticos da época, autoridades judaicas, já procurando algo contra Jesus. Afinal, a pregação de Jesus atraía as pessoas, era um evangelho simples, que dava valor às pessoas até então menosprezadas, e estava ali a ponto de tirar espaço
das demais autoridades judaicas. E eles estavam todos procurando, eu preciso encontrar algo contra Jesus. Eu preciso encontrar algo para tirar esse Jesus da jogada. Então, trouxeram ali alguém para ser curado ou para ser liberto. Já que era um endemoniado, se trata de uma libertação. Mas o demônio causava ali cegueira e Jesus pôde curar. Os fariseus não podiam negar o poder de Jesus. O poder de Jesus é incomparável e incontestável. Eu encontro uma pessoa endemoniada, trago para Jesus e Jesus liberta. O que eu posso falar? Que a libertação é falsa, mas fui eu que trouxe o endemoniado. Então não se trata de um teatro. Se trata de alguém que de fato está com aquele problema. E à vista de todos, com testemunhas, de modo incontestável, Jesus vai lá e liberta aquela pessoa, cura aquela pessoa. E agora os fariseus estão impossibilitados de desmentir Jesus, desmentir os atos de Jesus, de falar qualquer coisa para as pessoas para tentar desmoralizar Jesus. O que sobra? O que sobra é o versículo 24. Este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. Já que eu não posso dizer que Jesus é mentiroso, já que eu não posso dizer que Jesus não tem poder, me sobra dizer que Jesus está curando ali pelo poder de Beelzebul, dos demônios. Vamos abrir um parênteses aqui, depois eu vou explicar de onde é que os fariseus tiraram isso. Quem é esse Beelzebul? E certamente, se você for na internet, vai achar um monte de gente fazendo 1000 interpretações sobre quem é o Beelzebul, mas não é o foco aqui. Mas eu sei que alguns de vocês estão aqui para ouvir isso. Tá? Beelzebul é uma forma derivada do hebraico. E você vai encontrar essa citação lá em 2 Reis, capítulo 1, versos 2 e 3. A tradução de Beelzebul é Senhor das Moscas. Senhor das Moscas. Mas eu tenho um pequeno jogo de palavras aqui e eu decidi adotar como sendo a minha interpretação do porquê que o Beelzebul veio parar aqui. É um jogo de palavras, tá? No hebraico, Beelzebul, com um L no final, Beelzebul, né? Beelzebul, significa Senhor do Templo, enquanto Beelzebul, com o final U, significa Senhor das Moscas. Aqui eu tenho claramente uma zombaria com Jesus, utilizando esse pequeno jogo de palavras. Foi um jogo de palavras para desqualificar Jesus. E nós muitas vezes fazemos isso em português. Não quero dar nenhum exemplo aqui, mas quantas vezes você faz uma pequena mudança na palavra? A internet tem muito isso, colocar um apelido em alguém, e aí você pega o nome da pessoa e acaba fazendo uma pequena variação ali para que se torne pejorativo o nome daquela pessoa. Então, eu não sei pronunciar, né? O meu hebraico está enferrujado, mas entenda isso. Beelzebul, com L no final, Beelzebul, Senhor do Templo. Beelzebul, com U no final, Beelzebul, Senhor das Moscas. Isso acontece em português também, quando uma pequena letra, né, muda todo o significado da palavra. Então aqui eu tenho os fariseus tentando desqualificar Jesus e dizer ele é o Senhor das Moscas, ele não é o Senhor do Templo. E eu prefiro essa interpretação. De qualquer forma, se você tem acesso a esse tipo de informação em relação aos originais da Bíblia, você vai encontrar que todas as interpretações são incertas. É muito difícil entender ou encontrar a origem dessa palavra. Mas eu proponho para vocês isso, que citar o Beelzebul aí não é nenhum tipo de interpretação especial do demônio Beelzebul, seja lá o que é isso, mas simplesmente esse jogo de palavras de Senhor do Templo, e eu faço a mudança de uma letra e se torna Senhor das Moscas. O ponto alto aqui é que Jesus é acusado de fazer os milagres com base no poder do Beelzebul.
Aqui está a grande acusação contra Jesus. E por que blasfêmia? E muita gente tem dificuldade em entender o que quer dizer blasfêmia. Aí vai para a internet, tá um monte de teólogo Google lá que nunca estudou teologia, tentando interpretar. Gente, blasfêmia é muito simples entender o pecado. É atribuir a Deus, é atribuir a demônios aquilo que Deus está fazendo. Atribuir ao mal aquilo que o Senhor Todo-Poderoso e bondoso faz. Então, qualquer ato de Deus, qualquer ato de Jesus, do Espírito Santo, e eu atribuo como sendo uma obra de demônios, esse é o pecado de blasfêmia. Então, quando os fariseus acusam Jesus de atuar no poder das trevas, ele está cometendo o pecado de blasfêmia. É só isso. Tá? Resposta de Jesus aqui no versículo 25. Está aqui, ó. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si será destruído, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como seu reino sobreviverá? Gente, Jesus responde a essa acusação de um modo maravilhoso, usando uma retórica muito simples, usando uma lógica. Até é claro que Jesus não cita diretamente, mas é a mesma lógica do silogismo socrático. Eu tenho uma constante e depois eu julgo baseado nessa constante. Não tem lógica que o demônio que está entrando na vida dessa pessoa seja o mesmo demônio que vai voltar aqui e vai retirar a possessão daquela pessoa. É o reino lutando contra ele mesmo. É isso que Jesus quer dizer. Os caras estavam tão preocupados em perseguir Jesus, em falar qualquer coisa contra Jesus, que esqueceu de usar a própria lógica racional. Não tem a ver com a legitimidade dos milagres. Eles não estavam nem aí para o Beelzebul, nem para Jesus. A questão é que Jesus ameaçava a posição de poder deles. Se o povo ficasse a favor de Jesus, eles perderiam seu espaço. Todas as autoridades judaicas perderiam o prestígio. Jesus nem se preocupa em dizer que ele é Deus, que ele é um com o Pai, ou tenta demonstrar de uma forma, ele fala o mais lógico possível. Se o reino das trevas tem interesse em possuir mais e mais pessoas e destruir mais e mais pessoas, por que que a mesma entidade viria aqui para libertar aqueles que ele mesmo aprisionou? É um reino que está lutando contra si mesmo, vai cair sozinho, vai cair de podre, não tem que fazer nada, vai se destruir sozinho. Não faz sentido o que vocês estão falando. E Jesus resolve ali o problema. Mas ali eu tenho fariseus procurando algo contra Jesus. Então, olha para o versículo 24, o que eu tenho agora? A blasfêmia dos fariseus, está aqui, ó. Vocês fazem essas coisas por meio do poder dos demônios. Jesus vai responder isso lá no versículo 34 e 35. Leiamos juntos aqui e nós já finalizamos esse estudo por hoje. Um detalhe que vocês já perceberam, quem me acompanha todo sábado aqui, é que o estudo que eu proponho para vocês no sábado são estudos textuais. Eu analiso o texto bíblico por ele mesmo, não faço, raramente leio um texto longo de outros capítulos, e eu busco a explicação aqui mesmo. Tá? Claro que você que se matricular na minha escola teológica, você vai fazer estudos mais completos do que aqui no sábado à tarde. Mas no sábado à tarde é gratuito. Todos vocês podem acompanhar e eu faço uma breve exposição com vocês. E eu recomendo, para você que gosta de estudar teologia, você que tem vontade de fazer pregações mais profundas, propor estudos bíblicos mais complexos, que você entre para a Escola Excelsius de Teologia. Olha a resposta que Jesus dá no versículo 34. E lembra que eu estou no mesmo capítulo, ó, lá em cima. Capítulo 12 de Mateus, está aqui. Nos dedicamos aos versos 22 até o 25. E Jesus dando a resposta. Lá embaixo no 34, olha só. Raça de víboras, como
podeis falar coisas boas sendo maus? Pois da boca fala o que está cheio o coração. E se eu associar o versículo 24, quando Jesus é acusado de fazer milagre pelo poder do chefe dos demônios. E aqui no 34 ele fala, a boca fala do que está cheio o coração. Quando os fariseus acusam Jesus de agir sob o poder de Beelzebu, o que Jesus está dizendo? Da boca de vocês fala do que está cheio o coração. Ou seja, o coração dos fariseus é que está cheio do Beelzebu aqui, ó. É isso. Porque na hora de fazer qualquer acusação, o que tiver a cabeça? O Beelzebu. Então está cheio disso no seu coração. Aqui é a resposta de Jesus. Verso 35, o homem bom tira boas coisas do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Isso é, ou seja, as pessoas más, já são maus, da boca dele só saem as coisas maus. Por isso que acusam Jesus de agir sob o poder de Beelzebu, mas eles são maus e têm coisa ruim. E vamos pensar outra coisa, você tem uma pessoa ali endemoniada, precisando de libertação. Jesus liberta. Ao invés de estender a mão e agradecer Jesus pelo milagre, ou adorá-lo, porque Deus merece a nossa adoração, nossa rendição, vai acusar Jesus de estar endemoniado ou de agir sob o poder do demônio, ao invés de se alegrar com aquela pessoa oprimida que agora foi liberta pelo poder do nome de Jesus. E aqui está o ponto alto do nosso estudo aqui. Então, é isso. Beelzebu, blasfêmia, Jesus. Espero ter esclarecido para vocês toda essa polêmica e o conceito do pecado de blasfêmia, de onde é que surgiu o Beelzebu e a resposta que o próprio Jesus dá, tanto em explicar a questão do reino dividido, como deixar claro que as pessoas más falam coisas más e isso revela o caráter delas e não o seu. Então que sejamos nós, as pessoas boas, que tiram boas coisas do nosso coração, que não acusam as pessoas daquilo que nós somos, e que sejamos aqueles gratos, oferecendo a Deus gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz sobre nós, que não sejamos nós aqueles que acusam Jesus e cometem esse pecado de blasfêmia, que isso não aconteça. Com isso, fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Lembro que eu estou numa gravação, portanto não tenho os comentários ao vivo, mas comenta aí no vídeo. É bom saber que você está acompanhando e satisfeito. Ou não, né? Responde aí, comenta aí, que eu vou considerar a sua participação. No mais, reforço o convite. Clica no primeiro link na descrição desse vídeo, conheça a Escola Excelsior de Teologia, minha proposta de ensino, o valor é muito barato, extremamente acessível, não tem que instalar aplicativo pesado, nem nada difícil, para que você possa se tornar um aluno da minha escola. No mais, fico por aqui, todo sábado, 3 da tarde, tem estudo bíblico aqui, mas se inscreve no canal, ao longo da semana tem vídeos de opinião acerca da rotina da igreja, da vida cristã, aqui no nosso mundo de hoje. Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Lembre de curtir o vídeo, divulga para alguém e será muito bom para esse canal. Obrigado por ter me acompanhado. Fico por aqui. Deus abençoe a todos e fiquem sempre na paz do Senhor.